essa fagueira, branca nuvem de um róseo por vir, do futuro levais a bandeira, hasteada na frente. Agora, o grande desespero mesmo, grande frustração foi não ter entrevistado todos aqueles que eu queria. Nós, como jornalistas, pensamos que vamos modificar alguma coisa, mas só modificamos aquilo que o proprietário da empresa quer. É um pouco difícil você falar a maior desilusão como jornalista, mas quem sabe a maior desilusão como jornalista foi logo no começo da carreira de jornalista descobrir que o jornalista é um homem como qualquer outro e que a nossa capacidade de reformar o mundo é muito pequena. Estamos na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e com 2 antigos alunos da velha e sempre nova academia. Pois é, memória, história, saudade, antiga paixão, ou tudo isso reunido, não importa. O que conta é que nós vamos ouvi-los e aí sim seremos nós os apaixonados. É uma honra recebê-lo no Contraponto, desembargador Caetano Lagrasta Neto. O senhor, que além de magistrado, é poeta e também jornalista, né? Jornalista nos anos difíceis de 64 e 65. Bom, eu agradeço muito o convite da TV Justiça. Agradeço a indicação do presidente Celso Limonge e a sua gentileza de estar entrevistando uma pessoa tão humilde dentro da magistratura. Desembargador, o que havia ou ainda há nas arcadas dos 180 anos que faz dela esse celeiro de políticos e estadistas? Tenho a impressão que é a atualização das gerações, né? À medida que o país se desenvolve, as pessoas começam a frequentar os melhores cursos e antigamente, na minha época, nós tínhamos apenas 3 faculdades, que era a PUC, o Mackenzie, e a única que não pagávamos era esta. A partir daí eu tive contato com uma mentalidade que não é a mentalidade, pelo menos na época, não era a mentalidade dos cursos jurídicos, que era aquela formação político-social. Sim. Que nos levou a um futuro, não digo brilhante, mas a um futuro muito mais próximo do povo. E quanto ao nosso ilustre jornalista, Dr. Antônio Penteado Mendonça, homem das rádios e dos jornais, é uma alegria recebê-lo no Contraponto. Prazer é meu, Cacilda. Você tinha prometido faz tempo, eu tinha prometido faz tempo, deu samba. Cá estamos. O que havia, ou ainda há, nas arcadas dos 180 anos que faz dela esse celeiro de políticos e estadistas? Cacilda, eu não sei se ainda há o que havia ou se há alguma coisa nova. Quem sabe a maior qualidade das arcadas seja uma capacidade de renovação permanente e uma sintonia constante com a sociedade brasileira. Mas a Faculdade de Direito tem um peso extraordinário, principalmente pela sua profunda formação humanista. E, curiosamente, por ter vivido uma história estranhíssima, que é o Júlio Frank, e o que o Júlio Frank pesou dentro da formação dos quadros da faculdade. Muito bem. No entanto, doutor Mendonça, o que aconteceu com o atual acadêmico de Direito? Onde está o espírito libertário e patriota que o caracterizou no passado? Na minha época era muito mais simples. Eu saía daqui de manhã, ia para o escritório do meu saudoso Carlos Eduardo de Camargo Aranha, que foi um nome dentro dessa faculdade, estagiava tranquilamente até 5h30, 6 da tarde, saía tomar sorvete, ia namorar, ia bater namorava papo. Tranquilamente. Namorava, ia no cinema, jantava fora. Hoje em dia não tem mais, quer dizer, então é muito difícil você exigir do aluno do século XXI uma participação que eu, que sou formado em 1976, tive por ter mais tempo do que eles têm.
Está explicado. O que eu acho, Cacilda, é que nós não perdemos o espírito libertário. O que ele pode é adormecer. Quando nós fazemos uma opção, e eu lembro muito de um livro do Albert Speer, que era o arquiteto do Reich, justificando por que ele havia servido a uma ditadura tão atroz. E as justificativas são as mais desencontradas, mas o estudante daqui do Largo de São Francisco, ele tem condições de estar preparado. O que eu não entendo hoje é por que ele está silencioso. Se ele adormeceu ou se ele perdeu a consciência. Por outro lado, é absolutamente verdadeiro que do Largo de São Francisco também saíram bacharéis que iriam colaborar para a edição de constituições outorgadas, de leis arbitrárias e de prisões iníquas. E aí, como fica o tal culto à liberdade de que as arcadas tanto se orgulham? Quando você faz uma opção ideológica, você faz essa opção, tenta justificá-la e muitas vezes você fica do lado dos perdedores. Eu tenho a impressão que a minha geração, e talvez mais uma, nós ficamos do lado dos perdedores porque perdemos o sonho. Enquanto que outras pessoas que saíram também das arcadas acabaram realizando um sonho que era um sonho antidemocrático. Eu prefiro ficar como perdedor e renovar o sonho através dos meus filhos, enfim, de uma carreira dentro da magistratura que seja justa, pelo menos justa. Eu acho que está justamente aí o culto à liberdade das arcadas, é a capacidade de permitir a convivência das correntes mais antagônicas, mais opostas, mais diferentes. A gente não pode esquecer que nós tivemos alguns dos grandes integralistas, professores das arcadas, e que depois se transformaram em grandes democratas. Quem sabe um dos homens mais importantes da história do Brasil e das arcadas seja o professor Miguel Reale. No começo da carreira ele era integralista, nunca negou, pelo contrário, assume isso ao longo de toda a sua obra. E depois ele evoluiu e se transformou num dos pilares da liberdade brasileira. Mudando um pouco de assunto, nos estádios de futebol, quando o senhor presencia aquele absoluto descaso dos torcedores durante a execução do hino nacional, alguns inclusive até vaiam, é culpa somente deles ou também é nossa? Eu acho que a culpa é muito mais de um processo atabalhoado que o Brasil passou e que não podia ser diferente no momento da redemocratização. Nós tínhamos uma matéria que chamava Educação Moral e Cívica, depois chamou Assuntos Brasileiros, depois chamou um monte de coisa nas escolas, e essa matéria foi simplesmente extinta. Abolida. Então, o cidadão não tem muita noção do que é pátria, não sabe o que são os símbolos da pátria, não sabe o que é a história da pátria, não sabe o que é o hino, não sabe qual é a importância de um hino, não sabe qual é a importância da bandeira. Então não é culpa dele, é culpa do sistema educacional brasileiro, que é sem dúvida nenhuma das coisas mais trágicas que já foram inventadas no mundo. Culpa do sistema. Ding, ding, dong. Não é culpa do torcedor. O torcedor ele está lá para assistir uma partida de futebol, ele não está lá para um ato cívico. O equívoco foi transformar o único ato cívico dentro dos símbolos do Brasil uma disputa de futebol, de boxe ou de qualquer outro esporte. O que eu entendo é que nós não temos mais uma formação humanística razoável que nos dê a consciência de cidadania. Há uns tempos atrás nós vimos o povo nas ruas cantando o hino para tirar um presidente corrupto. E talvez esteja na hora de nos mexermos novamente, porque não digo que o presidente seja, mas que a sua entourage, que os seus asseclas o sejam. Um gol, camarada, um gol, camarada, um gol, um gol, um gol. Se o hino servir também desta forma, está ótimo. Vamos cantar o hino em qualquer lugar, porque nos estádios já massacraram também, então não há grande diferença não. E quanto à nova lei recentemente sancionada, ao estabelecer que inventário, partilha, separação, divórcio e outros podem ocorrer fora do judiciário, ou seja, em cartórios, isso é bom para quem? Isso é bom para os cartórios, isso é bom para os advogados, isso não é bom para a justiça. Uma ilusão pensar que um processo de família, porque não tem menores, ele está livre de problemas.
90% dos agravos que chegam hoje na seção de direito privado dizem respeito exatamente à partilha e alimentos. Não dizem tanto a guarda e visitação de filhos. Dizem mais respeito a alimentos e partilha. Agora, se um escrevente vai conduzir esse processo, quem vai fiscalizar? O atendimento será dos mais abonados ou será igual para todos? A polícia das audiências? Quem fará? Sabe o que vai acontecer? Depois de toda aquela parafernália, eles vão recorrer ao judiciário. Então, ao invés de você abreviar o serviço do judiciário, você vai sobrecarregá-lo mais. Eu acho que continua sendo bom para os advogados. É uma coisa lamentável dizer isso, mas a partir do momento que é para simplificar e você pode fazer direto num cartório, por que você precisa ter a assistência de um advogado? Eu sou advogado e não vejo a menor necessidade, a partir do momento que eu vou fazer uma separação absolutamente consensual com a minha mulher, os dois temos nível superior, por que eu preciso de um advogado que vai me cobrar R$1.000, R$1.500 para pôr uma assinatura e não dar nenhum palpite? A lei em si, a ideia da lei é boa. Eu quero vê-la funcionar na prática. Desembargador, o senhor é notória autoridade em direito de família. Tem, inclusive, várias obras editadas. A pergunta é simples. O que o senhor acha da guarda conjunta? A guarda conjunta, os juízes não têm tido muita coragem de aplicar. Talvez porque não entenderam perfeitamente qual é o espírito do Instituto. O Instituto da Guarda Conjunta presume o interesse dos genitores pela criança. Esse é o ponto básico. E a criança tem que ter um domicílio absolutamente definido, não importa se com o pai ou com a mãe. E as responsabilidades absolutamente divididas, respeitando a Constituição. Então, se nós não tivermos uma definição, a criança não vai ter vizinhos, o culto, ele não vai ter amigos, ele vai estar sempre dividido em razão da vontade dos pais. No Instituto define o local da residência da criança e a partir daí se dividem as responsabilidades. Mais nada. A guarda alternada representaria que a criança fica 6 meses com um e 6 meses com o outro e o resto da vida no manicômio. Tira, põe, deixa ficar. Agora, eu vou pedir, para nós encerrarmos esse primeiro bloco, eu também li, numa outra obra sua, um episódio hilário que aconteceu com o senhor. A situação foi desagradável, mas vale a pena o senhor contar para o telespectador. Quero saber como é que foi aquela negociação com os bandidos. Eu sou um cidadão médio brasileiro, eu já fui assaltado 3 vezes no automóvel, 2 vezes no meu escritório e 1 vez em casa. Apenas. Quer dizer, e a polícia insiste que os assaltos no Brasil estão em franco declínio. É um negócio mais ou menos patético, mas num desses assaltos eu já estava mais ou menos vacinado e vi que o bandido não era tão bravo assim. E ele dizia, o dinheiro, o celular. Eu dizia, não, vamos entrar num acordo. Ou você leva o celular ou você leva o dinheiro. Os dois eu não dou. Ele disse, então dá o relógio. Eu disse, não, então leva o celular. Aí eu dei o celular pro bandido e ele foi embora radiante da vida. E eu fui embora radiante, porque ele só tinha levado um celular velho, não levou dinheiro, não levou relógio, não levou nada mais complicado. Mas agora o telespectador também quer ouvir aquela risada famosa. Essa... Socialmente, eu vivo cobrando. Vai ter que dar uma tô dando ela. Eu vou alugar a risada. Quando você lembra as coisas que acontecem em São Paulo, você ri para não chorar. Nós vamos interromper alguns instantes, daqui a pouquinho nós voltamos. E você, continue aí. Muito bem. Desembargador, eu fico aqui ouvindo o senhor falar e fico aqui pensando. O senhor, como jornalista, podia realmente dizer, apontar e até mesmo tomar iniciativas. Como juiz, não se sente um pouco atado? Eu estou vendo o senhor assim, veja, quando eu fui para o jornalismo, eu pensei que eu poderia escrever as matérias que eu tinha como grande atualidade, como grande interesse, como grande fruto de estudo.
Mas se fosse contra o interesse do proprietário da empresa, eu não escreveria nada, como não escrevi. No judiciário é o contrário. Como juiz de primeiro grau, sozinho, na minha vara, eu tinha toda a liberdade possível, até para cometer erros, equívocos, enfim. E o tribunal viria corrigir. O juiz não pode pensar que ele pode escrever qualquer besteira que o tribunal corrige. Não é bem isso. O que nós temos é a liberdade de decidir de acordo com o convencimento, de acordo com o que está nos autos. E aí, um dos princípios basilares da conduta do juiz perante o julgamento é o artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil. No juízo de segundo grau, é que nós cometemos, aprendemos um exercício maior de humildade, porque a nossa decisão não será como foi em primeiro grau. Sim. O que o senhor quis dizer com nós acordamos de noite e pensamos no preço da vida? Todo mundo que tem mais de 20 anos de idade acorda de noite e descobre que de madrugada o que a gente acha heróico e maravilhoso não é tão heróico nem tão maravilhoso. Às 4 horas da manhã surge sempre o lado feio que cada um de nós tem. E surge também a contrapartida disso, que é o lado bonito que cada um de nós tem, que permite enfrentar esse lado feio e às 7 da manhã se levantar e tentar lutar pelo lado bonito de novo e tentar fazer a vida um pouco melhor dentro desse inferno, que é a cidade de São Paulo e o mundo moderno. É isso. Embargador, nos cafés estão as grandes multidões silenciosas, vendo a rua viver. O senhor também é poeta. O que o senhor tem a nos dizer? Eu acho que hoje, quem está nos cafés, aliás, cibercafés, é aquela mocidade solitária, escravizada ao vídeo, tanto ao vídeo do computador quanto ao vídeo da televisão, absolutamente distante da realidade das ruas e que se esconde no anonimato para mandar mensagens as mais estúpidas, contar piadas sem nenhuma graça e, ao mesmo tempo, esconder uma certa criminalidade naqueles mais delinquentes, e é a pedofilia, a explorar a prostituição. Então, eles não